Olá, minha gente, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao ensinamento do Trigueirinho, a história escrita nos espelhos. Vamos falar um pouco sobre a consciência, como que ela surgiu, qual é o papel da consciência aqui no plano físico. Ele explica isso em detalhes aqui, dizendo o seguinte, que a consciência é como uma centelha, uma descarga elétrica que salta entre dois polos quando se atinge a tensão suficiente para romper com a resistência inerente ao meio condutor. A consciência, pois, não existe por si mesma. Então a consciência nossa, para chegar ao nível que nós estamos aqui hoje, ela foi emanada do divino. Eu tinha dito isso no vídeo anterior, com mais detalhes. Eu não vou repetir de novo, não. Então o que eu quero dizer sobre a consciência, porque que foi através dessa polarização, ela passou a ter a existência que, na verdade, olha o que aconteceu com a consciência. Eu vou resumir aqui, porque está escrito nesse livro. A consciência, ela se identifica com a imagem. Ela vai se condensando, vai passando por vários estratos, vários planos. Dentro desses planos, que é o cosmos, que é as galáxias, que é tudo, ela vai se identificando com os espelhos. Então os espelhos vão transformando essa energia, até ela chegar aqui no plano, se identifica com a imagem e se encapsula num eu, que é o ego. Muito interessante isso, né? Mas é a partir do plano mental que vamos dizer assim, ela tem uma ideia, no plano mental, que eu digo o seguinte, pelo ponto de vista da mônada, é a partir do plano mental que ela é prevista como uma ideia aqui retida na imagem, aqui no plano de manifestação. Entendeu? Então isso é muito interessante, esse percurso da consciência, até ela chegar no plano físico, porque o papel dos espelhos, o cosmos todo, segundo está escrito no livro aqui, ele todo reflete em espelhos. Então você tem espelhos maiores, espelhos menores, que estão nas galáxias, que estão nos planos, nos mundos, subplanos, entendeu? Até chegar aqui no plano físico. Então, tudo parte de um princípio. Então, o princípio divino que projetou de si, né, diferenciou-se de si e projetou, criou essa ideia de um eu preso no mundo material, na matéria, que ele se identificou com a imagem, a consciência se identificando com a imagem. Então, essa identificação com a imagem, que a consciência se identifica com a imagem, ela é uma ilusão. Por isso que as escolas lá do Oriente, do budismo tibetano e outras escolas iniciáticas, passadas, filosóficas pretéritas, apresentavam a existência material como ilusão. Isto é verdadeiro, pois iludida está a consciência quando identificado com as imagens. Então, vou repetir, do ponto de vista da mônada, né? Aqui está escrito aqui, ó. Porque é o seguinte, todo o cosmos é um grande espelho. Vamos usar as palavras dele. Formado de miríades, ou seja, de milhares e milhares de espelhos menores. Desde um sistema de galáxias, universo, até a substância material. Cada qual, em sua proporção, funciona como espelho, refletindo e transmitindo padrões de energia única. É no plano mental que, do ponto de vista da mônada, conforme eu falei, do ponto de vista da mônada, ocorre o aprisionamento da consciência matéria. Aí, olha que interessante, ou seja, é nesse plano que a vida se identifica com a sua própria imagem. A vida se identifica com a sua própria imagem. Quem é a vida? É a consciência. A vida, nós somos a vida, nós somos essa consciência, entendeu? Que está identificada com uma imagem, está aprisionada, que criou um eu. Mas isso é uma ilusão.
que é projetada pelo divino. Isso é muito interessante. Aí eu andei pesquisando mais sobre isso, eu pensei, mas a consciência ela surgiu de uma centelha, né, que surgiu dessas polaridades, que conforme ele explicou ali direitinho e tal, e que surgiu a consciência. Mas aí dá a impressão que a consciência é algo que não tem uma vida própria. Parece que ele fala isso aqui. Deixa eu achar aqui, um momentinho só. Então, ele fala aqui, na página 72 desse livro, História dos Escritos nos Espelhos, que a consciência, pois, vírgula, não existe por si mesma, é fruto da interação de duas polaridades. É chamada de filho em linguagem mística. Portanto, se dissermos que a fonte da criação está em um elevado nível de consciência, estaremos sendo inexatos. Então, a consciência, ela é um filho, nós somos criação do Pai, mas está dizendo que não existe por si mesma, é porque ela não existe por si mesma, porque ela não é divina. Assim, até então, ela não é divina, mas ela passa a se tornar divina, creio eu, quando ela está vivendo o processo da criação. Porque enquanto ela está no estado de imanência, de única, vamos dizer, ela está unificada com o divino, mas só a partir do momento que ela se polariza, ela começa a viver na criação, é que ela se diferencia e se torna, isso que ele falou aqui, ó, chamada de filho, ela não existe por si mesma, porque ela não existe por ela mesma, porque ela está unificada. Mas quando ela passa a existir fora dessa unificação, que ela passa a viver nos planos da criações, recebendo todos os impulsos cósmicos até chegar na densidade, ela como um filho, é o que todos nós somos, como filhos, nós estamos aí identificados com uma imagem, que é tudo pura ilusão. Por isso que os Vedantas, os tibetanos, os budistas falam que isso aqui tudo é uma ilusão, porque a realidade é o vazio inerente em todas as coisas. O vazio que está intrínseco em todas as coisas, mas é um vazio que eu não tenho, assim, agora para explicar isso aqui, vai fugir um pouco do assunto. Então, eu vou pegar um outro tópico muito interessante, isso aqui para a gente ter ideia, tá? A respeito desse assunto. Bom, aí eu resolvi me aprofundar mais sobre a questão da consciência e tal e tal. Aí eu pesquisei o glossário esotérico. Fui na página 80 e comecei a ler sobre a consciência. Aí eu encontrei algo que ele fala o seguinte, que a consciência não é o corpo nem a energia por ele expressa. É uma realidade essencial, ó, ela é uma realidade essencial, indestrutível. Ela não é factível, né? Ela é factível, que eu digo assim, experienciada por fatos, somente isso, não. Ela é uma realidade indestrutível. Você é um fractal, você é uma consciência, assim como eu, indestrutível. Acaba corpo, acaba ilusão, acaba tudo, mas você é indestrutível, ok? Então isso eu achei muito bom, muito bem explicadinho aqui, ó. Que pode aí que fala que ele vai complementando, que pode polarizar, se é o que aconteceu em níveis mais densos ou mais sutis, a depender do que a atrai. Essa atração determina o corpo, que atuará como seu principal veículo de manifestação. Os corpos são passíveis de ser destruídos, dissipados ou fundidos. Já a consciência pode elevar-se ou decair, mas sua integridade interna jamais é tocada. Ok? Então a gente tem que consultar sempre esse glossário quando tiver alguma dúvida, porque é um assunto muito profundo em se falando de termos de consciência, entendeu? E ele teve uma experiência interna, onde ele teve nessa parte superior, né? Ele viu o trono onde é a glândula pineal. Quer dizer, isso falando assim parece simples, mas não é, isso é um universo. É um universo e que isso é um registro muito importante, é uma experiência que ele passou, entendeu? Como uma consciência. Então, isso é muito bom a gente
ter o entendimento. Mas tem um pedacinho que para fechar esse assunto, eu vou falar aqui agora, depois que ela desce e vai para o plano material, como que isso é explicado, que ele dá aqui. Então, continuando aqui, vamos retomar aqui, vamos tentar aqui, o processo de manifestação de um corpo, né? Manifestação de um corpo. Existem diferentes processos de manifestação de um corpo, seja ele terrestre, seja celeste. Num desse processo, a energia superior projeta-se de plano em plano, até atingir um nível mais denso, onde cria um pequeno núcleo de matéria condensada que forma a base para a construção do corpo naquele patamar. Em outro processo, a consciência necessita que ele seja oferecido um núcleo material já existente, para que possa ter um ponto onde ancorar sua energia. Aí seria um arquétipo, né? Um exemplo. E assim atrair as partículas que irão compor o corpo, que utilizará naquele plano. Esse é o caso de agora, até agora, da formação de corpos humanos terrestres. Então isso aqui eu sei por outros recursos, por outros princípios de escolas, né, e de conhecimentos, que nós temos o átomo primordial, né, que ele atrai, o átomo semente, que ele atrai como um ímã todos os outros átomos que estão no arquétipo, no modelo para a construção daquele corpo ali. Então, dependendo do karma, aí vem um montão de coisa da vida passada da pessoa, ele vai traindo direitinho o modelo do arquétipo para aquela consciência integrar ali. É tudo muito bem construído, perfeitamente elaborado pelo esse átomo semente. Ok? Então, para fechar aqui, quando surge a consciência do eu, quando se forma o ego, que é uma ideia, algo criado no plano da mente, que a vida aprisiona-se à forma, ou seja, a consciência se aprisiona à forma, que a consciência identifica com a imagem, já falei isso aí. Por isso os antigos ensinamentos falam que isso tudo é uma ilusão. Os planos de consciência são estados vibratórios sucessivos e como espelhos, como substratos, imagens criadas por uma fonte maior. Assim, os próprios espelhos que captam, transformam, dinamizam e irradiam uma imagem, os próprios espelhos que captam, transformam, dinamizam e irradiam uma imagem, são também eles imagens. Então, os arquétipos são, portanto, imagens padrões criadas pela mente universal. Lembra que eu falei lá da mente universal? O eu, a prisão da consciência na forma. O ego, existência do eu, é o encanto. Então nós somos o encanto do divino. Aqui a vida autoconsciente submete quando se introduz os planos materiais. Então nós somos autoconscientes em função desse mecanismo que foi preparado para a gente funcionar dentro de uma estrutura, vamos dizer, encapsulada dentro de um eu ilusório, de uma ilusão. Entendeu? Então isso tem que ficar bem claro que isso tudo pode parecer real, mas não é. O real, a realidade, ela é quando você volta, se retorna para a sua fonte. Aí você vai se tornando real. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa consciência presa nesse eu, nessa ilusão, isso tudo é ilusão, tá? Preso nesse corpo, isso tudo é uma ilusão. Então nós estamos presos no encanto, né? O ego, a existência do eu, é o encanto a que a vida autoconsciente se submete quando se introduz os planos materiais. Como descreve os mitos, esse encanto tem de ser quebrado para que o ser possa finalmente despertar para a realidade. Quer dizer, para ele voltar, esse encanto, essa ilusão tem que ser quebrada. Então tem muitos recursos para se fazer quebrar essa ilusão, né? Não vou falar aqui, eu posso falar no próximo vídeo. Mas, então isso aqui deu para a gente ter uma ideia de como funcionam esses espelhos, qual o propósito dos espelhos, qual o propósito do plano maior, qual o propósito do divino, da manifestação da consciência no plano físico e o trabalho que isso tudo tem que ser realizado para poder voltar novamente para a sua fonte divina. Quebrar o encanto novamente. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.